Bom dia, bem-vindos. Eu sou André, estás no canal Águia. Antes de mais, desejar-vos uma boa passagem de ano. E vamos aqui então falar um bocado sobre o Braga 3, Benfica 0. O Benfica deslocou-se à Pedreira e perdeu de forma desastrosa contra o Braga por 3-0. Já estávamos há 28 jogos sem perder, portanto estávamos a ter uma sequência de resultados que poderia nos levar a um recorde, mas de pouco vale os recordes se não forem acompanhados de títulos. E o Benfica, acima de tudo, precisa de títulos. E, no fundo, os recordes nada mais é do que um sintoma de que as coisas estão a correr bem. De facto, não batemos esse recorde e ao 29º jogo perdemos contra o Braga. Uma derrota sem contestação. O Braga foi muito superior ao Benfica e o Braga teve 3 coisas que não deve acontecer ao Benfica. Fez 3 coisas ao Benfica que o Benfica não deve permitir que aconteça. Que é a derrota, em primeiro lugar. Portanto, o pior de tudo é a derrota. Depois, uma derrota por goleada. E, em terceiro lugar, uma derrota sem contestação. Portanto, uma coisa é tu perderes dignamente, ou seja, deste tudo o que tinhas e perdeste. Outra coisa é perder de uma forma incontestável e ainda por cima por goleada. Portanto, o Braga foi um justo vencedor num jogo em que o Benfica apresentou os seus melhores 11 jogadores, mas esses 11 jogadores, no meu entender, os melhores 11 jogadores disponíveis, o Roger Smith pôs em campo. Mas esses melhores 11 jogadores não formaram o melhor 11, no meu entender. Isto porquê? Porque tivemos ali o Freddy Costens, o João Mário e Rafa no meio campo ofensivo. Ou seja, não tínhamos um único extremo. Na ausência de Neres, eu acho que não pode jogar com o João Mário e Freddy Costens em simultâneo no meio campo ofensivo, porque os dois afunilam muito o jogo para a zona interior. Precisas ter no mínimo um extremo, ou no mínimo um jogador de características claramente ofensivas para rasgar linhas, para furar a defesa adversária, para explorar os flancos, para cruzar para a área, portanto para ter um tipo de jogo diferente. Tens Freddy Costens e João Mário. Não que eles tenham, por acaso, o Costens até foi dos que jogou melhor. Mas eu estou já a dizer isto, mesmo sendo o Costens um dos melhores em campo. Jogaram todos mal, mas o Costens, mesmo assim, na segunda parte ainda melhorou um pouco a sua exibição em detrimento dos outros jogadores. Portanto, não podes, no meu entender, ter 2 jogadores ali médios no meio campo ofensivo, porque o João Mário é um 8, fez quase toda a sua carreira como 8, está a jogar mais descaído para a direita ou para a esquerda, mas tendo um Neres em campo, justifica-se e até dá um certo equilíbrio. Agora, tendo João Mário e tendo Freddy Costens, os dois num meio campo ofensivo, a fazerem de falsos extremos, não me parece que seja o mais adequado. Portanto, João Mário e Freddy Costens podem jogar em simultâneo sim, mas não naquela posição. Por exemplo, podemos pôr o Costens no lugar do Florentino, e o João Mário na posição em que está, ou podemos pôr o João Mário na posição 8, com o Freddy Costens também no meio campo, caso o Enzo saia, podemos ter um meio campo de João Mário e Freddy Costens, porque o Freddy, a sua posição, fez quase toda a sua carreira como médio defensivo, portanto podemos ter ali o João Mário 8, caso o Enzo saia, e o Freddy Costens, os dois podem jogar simultâneos na posição de origem deles, médio centro. Agora jogar os dois em simultâneo, como falsos extremos, não me parece que seja a solução indicada, porque tira criatividade ao Benfica, tira imprevisibilidade, e quando tens uma defesa que, apesar de terem levado 5 golos do Sporting na jornada passada, do jogo para a Taça da Liga, salvo erro, apesar disso, é uma defesa que apresentou-se bem compacta. Quando tens uma defesa bem compacta e bem estruturada, se tu não tens jogadores criativos, se não tens um jogador que consiga apresentar um futebol diferente daquele que está a ser feito até ao momento, as coisas não fluem. E, portanto, precisávamos ter ali um jogador, um extremo, precisávamos ter ali um jogador que furasse linhas, um jogador que apresentasse uma criatividade e que fosse, de facto, uma mais-valia num para um. Temos Rafa, mas não é suficiente, precisamos de mais. O Benfica precisa de mais jogadores de cariz ofensivo para marcar golos a uma equipa que está bem estruturada defensivamente. Portanto, o jogo foi muito afunilado, mesmo o Grimaldo e o Bá não conseguiram dar largura. Porquê? Porque o Yuri Medeiros e o Horta apresentavam-se como ameaças e então isso acabava por reprimir um pouco as jogadas ofensivas por parte de Grimaldo e Bá, que normalmente eles estão largura, que não o deram precisamente por receio do adversário. Portanto, um Benfica fisicamente muito debilitado. Não sei se tem a ver com o facto do Roger Smith ter dado 10 dias de férias aos jogadores. Eu não faço ideia quantas férias é que o António Salvador, ou neste caso o Artur Jorge, o treinador do Braga, deram ao seu plantel. No entanto, notou-se aqui uma diferença de disponibilidade física brutal entre as duas equipas. O Braga muito mais fresco e o Benfica completamente apático e fisicamente debilitado.
E não é normal, porque o Mundial, houve Mundial para as duas equipas estiveram paradas e, portanto, o Benfica não era para ter um decréscimo assim tão grande físico em detrimento dos seus adversários. É verdade, tivemos o Enzo na final, tivemos o Otamendi, mas eles não estavam em condições, então que não os punham a jogar, punham outros. Não há alternativas. Pois o Banco do Benfica de facto é fraco, mas temos que confiar nos jogadores que temos e temos que dar confiança aos que lá estão. E se os que estão, que são supostamente titulares, não estão bem fisicamente, têm que entrar outros, seja eles quem forem. Portanto, temos a equipa B, que tem bons jogadores, a equipa B está em segundo ou terceiro lugar, temos a equipa sub-23, também tem bons jogadores, e portanto, se os titulares não estão bem fisicamente, metam os suplentes, e se não confiam nos suplentes, vão buscar a B, se for preciso. É verdade, precisamos de reforços, precisamos de um extremo, no mínimo um extremo, 2 médios centros, um para o caso de sair o Enzo e outro para ser um concorrente direto ao Florentino. Precisamos de um defesa esquerdo para suprir a eventual saída de Grimaldo, parece que vai ser no final da época. Há muita gente a criticar o Bá, de facto fez um péssimo jogo, mas eu acredito que o Bá é uma solução credível para o Benfica. 2 médios centros, um ponta de lança, um extremo no mínimo e um defesa esquerdo para concorrer com o Grimaldo. O Grimaldo também tem feito uma excelente época, atenção, mas acho que precisa ali de alguém para lhe pisar os calcanhares e para rodar, uma vez que a posição de lateral do Benfica é muito importante, porque são os laterais do Benfica são jogadores que jogam na defesa, mas têm que ter grande projeção ofensiva e acabam por ter um grande desgaste, e daí ser necessário ter ali concorrência forte para evitar esse desgaste que eles podem ter ao longo do jogo. Portanto, um jogo mau do Benfica, sem casos de arbitragem, em que o Benfica mereceu perder. Foi goleado, foi vergonhoso, foi uma derrota pesada. O Benfica continua em primeiro lugar, com 5 pontos de vantagem sobre o segundo. No entanto, isto já está aqui a causar um sinal de alerta, porque o Benfica perdeu para a Taça da Liga num grupo em que só tínhamos clubes da segunda Liga, Moreirense, Estrela da Amadora e Penafiel. O Benfica foi eliminado num grupo com Moreirense, Estrela da Amadora e Penafiel. Pronto, foi um jogo em que o Benfica empatou, que foi muito mau, e agora perdemos por 3-0 contra o Braga, uma equipa que está a fazer um bom campeonato, mas que é apenas uma equipa de classe média. E portanto o Benfica não pode ter este tipo de exibições. Obviamente tenho total confiança no Roger Smith e no seu trabalho. As coisas correram mal onde correr melhor contra o Portimonense. Espero que ele contra o Portimonense não coloque o João Mário e o Freddy Costa, os dois no meio campo ofensivo, como falsos extremos. Não que sejam maus jogadores, como disse, são os dois bons jogadores e até nem foram os piores em campo, longe disso. Os jogadores estiveram muito piores do que eles. No entanto, taticamente, eu acho, na minha opinião, que vale o que vale. Não é a melhor solução, porque o futebol fica muito centrado, fica muito no meio. Temos que abrir um pouco mais o jogo. Não tendo nesta, temos que pôr outra. Temos que ver qual é a solução que temos no plantel para aquelas posições de extremo. Quanto a reforços, há quem já esteja a pedir o Ricardo Horta. O Ricardo Horta é bom jogador. Portanto, eu mantenho a minha posição. Acho que o Benfica não deve entrar em negociações com o Ricardo Horta, porque acho que o António Salvador não se comportou de forma correta em relação a essa situação, e acho também que o António Salvador agora não iria vender o Ricardo Horta. Quer dizer, agora que o Braga está a fazer um bom campeonato, que está a lutar pelos lugares de top, agora o António Salvador aqui a vender um jogador a meio da época, acho que não faz qualquer sentido. Portanto, o Benfica tem que apostar em outros jogadores, há outras alternativas, há bons jogadores no mercado e há que saber fazer uma boa prospecção para tentar perceber quais são as alternativas a um preço que o Benfica possa pagar para um mercado de inverno. Bom, forte abraço, mais uma vez, espero que tenham uma boa passagem do ano e que entrem bem no ano 2023. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica.